Tá. Deu ok? Deu ok? Tá. Nós já cuidamos de tudo isso aí, tá? Depois a Negra te passa, as emendas estão tudo, tá tudo previsto. Primeiro você tem que colocar em votação a pedido de vista do Kiko, tá? Ou se ele retirar. Senhores vereadores, vereador Kiko Miziara, o senhor mantém o pedido de vista? Retiro o pedido de vista. Está... Até onde eu fui, hein? Agora eu me perdi aqui. É o pedido de vista. O vereador Kiko Miziara retirou o pedido de vista, então está em discussão o projeto de lei complementar número 012/2007, de autoria do senhor prefeito municipal. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou 9 emendas ao projeto. O primeiro secretário procederá à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão as emendas e o projeto de lei complementar. Senhor presidente, dispensa os pareceres, mas as emendas podiam ler, né? As emendas, pelo menos. O senhor falou Está certo, vereador, está certo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação. E a bancada de situação. Não, eu não vi. Ele falou que tinha as emendas, explicou o que eram as emendas, mas ninguém leu. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 843 de 2007, em 8 de novembro de 2007. Processo número 2744 de 2007 e projeto de lei complementar número 012 de 2007. O presente projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo tem por objetivo favorecer tratamento diferenciados às microempresas e empresas de pequeno porte e instituir o programa de incentivos para o desenvolvimento das atividades econômicas no município de Barretos. A matéria, no entendimento desta comissão, está regularmente formalizada, detalhando todos os procedimentos para a implementação do tratado diferenciado e do programa propostos, de formas a atingir os elevados objetivos, beneficiando toda a população barretense, ao incentivar a implementação de novas empresas e assim abrir o campo de trabalho de maneira significativa. No entanto, acolhendo a sugestão da douta assessoria jurídica da Casa, a fim de proceder a adequações e de regularizar dispositivos à luz de normas federais, apresentamos as seguintes emendas. Número 1. Emenda substitutiva à emenda para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Assegura tratamento jurídico diferenciado às micro e pequenas empresas de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do município, e dispõe sobre a instituição de incentivos econômicos e dá outras providências. Fecha aspas. Número 2. Emenda substitutiva ao artigo 2º, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 2º. O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte e o programa de incentivos para o desenvolvimento das atividades econômicas no município de Barretos, PROINDEB, de que trata o artigo 1º desta lei complementar, serão administrados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico para a Geração de Emprego e Renda, o CONDEGER. Fecha aspas. Número 3. Emenda substitutiva ao artigo 11, para que passe a ter a seguinte redação, abre aspas, artigo 11,
A administração municipal permitirá o funcionamento residencial de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de acordo com o plano diretor, código de posturas, vigilância sanitária e meio ambiente. Fecha aspas. Número 4. Emenda substitutiva ao parágrafo único do artigo 22, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 22. Parágrafo único. Aplicam-se aos impostos e às contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas na Lei Complementar Federal número 123 de 2006, porém não optantes do Simples Nacional, os dispositivos da legislação tributária municipal vigente. Fecham aspas. Discussão única antes. Mas agora já. Só para constar em ata? Não, você não quer? Número 5. Emenda aditiva, visando a inclusão do parágrafo 2º, transformando o parágrafo único em parágrafo 1º do artigo 26, com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 26. Parágrafo 2º. A efetivação do parcelamento de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização legislativa para cada caso, atendidas as exigências da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Número 6. Emenda substitutiva ao caput do artigo 75, mantidos inalterados seus parágrafos, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 75. O Poder Público Municipal poderá conceder, mediante autorização legislativa, nos termos desta lei complementar, isenção de impostos municipais a título de incentivo ao investimento produtivo e à inovação tecnológica, efetuadas por empresas estabelecidas ou que venham se estabelecer no município em qualquer atividade econômica. Fecham aspas. Número 7. Emenda substitutiva ao parágrafo 2º, bem como ao caput do artigo 97, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 97. O chefe do Poder Executivo poderá conceder, mediante autorização legislativas e atendidas às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, os seguintes incentivos, objetivando agilizar o desenvolvimento das atividades econômicas no município de Barretos. Parágrafo 2º. As empresas já instaladas em imóvel próprio no município de Barretos, que realizarem obras de ampliação da sua área edificada, mediante autorização legislativa, farão jus ao ressarcimento do valor do terreno correspondente e até 1,5 vezes a área construída acrescida, devendo esse valor ser calculado de acordo com o valor venal do terreno, constante do cadastro imobiliário municipal, além do que terão direito ao ressarcimento do valor relativo aos serviços descritos no inciso 2º deste artigo, executados e necessários à sua ampliação. Fecham aspas. Número 8. Emenda substitutiva ao artigo 99, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 99. Para a concessão dos benefícios inseridos nos dispositivos anteriores, deverá obter autorização legislativa e estar demonstrado que os investimentos a serem implementados no município compensarão os tributos que deixarem de acostar aos cofres públicos por conta das isenções promulgadas, atendidas às exigências contidas no artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Número 9 e último. Emenda substitutiva ao artigo 114, para que passe a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 114. Para atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
O chefe do Executivo poderá enviar anualmente, através de projeto de lei complementar, à Câmara Municipal a proposta de alteração das tabelas integrantes da legislação municipal tributária, embasada em estudo econômico que comprove a necessidade da majoração das tabelas que se fizerem necessárias, a compensação das isenções e ressarcimentos previstos no artigo 97 desta lei complementar. Fecha aspas. Assim, manifestamos-nos pela normal tramitação do projeto de lei complementar em análise, sendo que, quanto ao mérito, deixamos ao colendo plenário a deliberação conclusiva. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 8 de novembro de 2007. Assinam os vereadores Otávio, Lilico e Cláudio. Estão em discussões as emendas. As emendas. O parecer. Faça favor, então, vereador Cláudio Honor. Apresentação de emendas. Processo número 2744 de 2007 e o projeto de lei complementar número 12 de 2007. Analisamos mais detidamente o projeto em questão por orientação de técnico capacitado. Para adequação, apresentamos as seguintes emendas. Número 1. Emenda substitutiva ao inciso 3º do artigo 61, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 61, inciso 3. Instituição Científica e Tecnológica, ICT, órgão ou entidade da administração pública ou privada, que tenha por missão institucional, entre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Número 2. Emenda substitutiva ao caput do artigo 62, mantido inalterado seu parágrafo único, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 62. O Poder Público Municipal poderá criar a Comissão Permanente de Tecnologia e Inovação de interesse do município, com a finalidade de promover a discussão de assuntos relativos à pesquisa e ao desenvolvimento científico-tecnológico, o acompanhamento dos programas de tecnologia e a proposição de ações na área da ciência, tecnologia e inovação de interesses do município e vinculadas ao apoio, principalmente às microempresas e às empresas de pequeno porte. Número 3. Emenda aditiva no sentido da inclusão de mais um inciso no artigo 97, que será o 13º, passando a original a ser o inciso 14º, mantida a sua redação. Artigo 97, 13º. Isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, e das taxas de serviços urbanos e as decorrentes do exercício de polícia administrativa e às empresas residentes e incubadoras enquanto incubadas. E, finalmente, número 4, emenda aditiva no sentido da inclusão de mais um parágrafo que será o 8º, passando o original a ser o parágrafo 9º, mantida a sua redação. Artigo 97, parágrafo 8º. A isenção prevista no inciso 13º deste artigo se aplica também às instituições gestoras e incubadoras. Número 5. Emenda substitutiva ao artigo 98, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 98. O assessoramento às empresas previsto no inciso 14º do artigo 97 desta lei complementar consiste no apoio do CONDEGER para que as empresas interessadas possam localizar áreas de terra para sua implantação ou ampliação, além de apoio para a obtenção de informações necessárias à agilização do trâmite dos seus processos junto aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais e, ainda, se for o caso, junto às autarquias e empresas públicas. Número 6. Emenda substitutiva ao artigo 42, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 42.
O poder público municipal poderá formar parcerias com sindicatos, universidades, centros universitários, institutos tecnológicos, associações comerciais, para orientar as microempresas e as empresas de pequeno porte quanto aos benefícios, vantagens e obrigações oferecidas por esta lei complementar. Número 7, a última. Emenda substitutiva ao caput artigo 34, mantido inalterado seu parágrafo único, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 34. Nas licitações para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, nas hipóteses definidas em decreto, a administração pública municipal deverá reservar cota de até 50% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 12 de outubro de 2007. Estão em discussão as emendas e o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e faladas, munícipes aqui presentes, eu quero cumprimentar a gerente do SEBRAE, senhora Adélia, acompanhada do secretário de Planejamento aqui presente, e eu fiz questão de vir à tribuna, porque esse projeto, ele é um projeto que, evidentemente, é interessante para o município de Barretos, é importantíssimo, mas o ano passado, foi no dia 29 de agosto de 2006, eu apresentei à casa um projeto de lei que está incluído dentro desse projeto aqui. Então, eu estava conversando com a bancada hoje, e quem me indicou esse projeto, e na época o secretário Bueno, que está aqui presente, prestou algumas informações, e pela ilegalidade do projeto, que chamava Instalação de Empresa do Fundo de Quintal e da outras providências. E eu pedia algumas informações e fui orientado que o projeto era projeto que teria que vir do Executivo para o Legislativo, não do Legislativo para o Executivo. E nas informações que a Secretaria do Planejamento enviava a esta casa, esse projeto do Fundo do Vale, presidente, que foi apresentado para mim, que ele está incluído aqui, a diretora da casa lembra muito bem, e ela fez questão de me auxiliar, por isso eu quero publicamente agradecer. Está no artigo 12, meu projeto, que eu elaborei, a senhora Adélia deve conhecer, e com certeza conhece, o gerente Rodrigo, do SEBRAE de Ribeirão Preto, irmão do funcionário, agente, né, Rafael, que trabalha com a senhora, que presta um excelente serviço, dois grandes profissionais, por isso eu quero já aproveitar e parabenizá-los. Quem me indicou esse projeto que está aqui no artigo 12 foi o Rodrigo, que é cunhado do Leandro, meu filho. Então, naquela ocasião, a prefeitura se manifestava no projeto com algumas coisas interessantes que eu acho que o secretário Bueno dava as informações, que hoje vai poder ser incluída aqui mediante a soma dos dois projetos.
que seria o... Não é isso, né, Neire? Que seria o projeto, verdade, são 3. do projeto que eu tinha elaborado com esse que está sendo apresentado na casa. Então, é evidente que o projeto ele vem em hora boa, que nós entendemos que é bom para Barretos, é importantíssimo, mas no artigo 12 está justamente conforme está aqui nesse meu. Não tira nada, né? Inclusive, acrescenta mais algumas coisas. Então, no artigo 12 fala: a administração municipal permitirá o funcionamento de empresas industriais em áreas de até 150 metros quadrados, anexo, residência, podendo desenvolver atividades industriais, desde que elas não sejam poluentes e não incomodem a vizinhança, observadas as condições constantes no artigo anterior. Por isso, eu gostaria que a diretora, a gerente do SEBRAE, parabenizasse o Rodrigo, porque ele apresentou esse projeto para mim, que hoje o executivo manda para casa, evidentemente ajudado pelo teu esposo, excelente secretário, que nós temos boas recomendações de Rio Preto, por onde passou. E o Rodrigo tem parte nesse projeto aqui, porque ele está aqui no meu também, que foi incluído. Então, nós temos que louvar o projeto, evidentemente que o vereador André vai solicitar algumas informações, conforme acordado, né, votando nas emendas, em segunda votação, só para fazer esse esclarecimento, que fique registrado em ata, que o Rodrigo, irmão do Rafael também, os dois hoje, dentro do SEBRAE, numa conversa que eu tinha com ele, ele falava justamente esse projeto aqui, só para esclarecer. Muito obrigado pela atenção. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, eu peço para falar daqui mesmo, que vou ser breve. Como o vereador Paçoca já antecipou, nós tivemos a reunião e deixamos para discutir em segunda discussão, deixar para a segunda discussão, aprovando o projeto hoje para não ter nenhum tipo de atraso, porque entendemos que o projeto em si traz mais benefícios à população. Só que nós gostaríamos, senhor presidente, que fosse solicitado algumas informações para que em segunda discussão pudesse ser aprovado. E as informações é que, junto com o projeto, foi reinstituído o PROINDEB, que já foi votado nessa casa no dia 2 de outubro de 2006. Então, nós só gostaríamos de ter, para a próxima votação, a tempo de dar uma lida, pelo menos, quais foram os benefícios, quantas empresas geraram, quantos empregos geraram, todas as informações sobre o PROINDEB que está sendo restituído, para que pudéssemos votar com maior tranquilidade na próxima semana. Então, exatamente, até porque foi bem divulgado na cidade, então poderia se dar informações, o que realmente de prático ocorreu no PROINDEB, para que votemos na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Vosso requerimento é acolhido, nobre vereador André Rezec. Vamos fazer um encaminhamento para a Prefeitura Municipal. Com a palavra, vereador Anastácio. Senhor presidente, eu gostaria muito, mediando aí a conversa que nós tivemos lá, junto com o diretor da casa, que essa solicitação do vereador, essas informações do vereador André, que seja enviada para não atrapalhar a votação, que precisa dos 2/3. Então, aí faz parte já da articulação de Vossa Excelência com o presidente da mesa, de trabalhar para que essas informações sejam vindas, para depois não culpar a bancada aí, caso não venha votar dentro de um acordo fechado. Eu vou tomar as providências necessárias, vereador Anastácio. Pode ficar tranquilo. Continua em discussão o projeto. O projeto e as emendas. Não havendo mais oradores, eu vou colocar em regime de votação. São 9 emendas, 9, vereador Claudionor? Primeiro eu vou colocar as emendas da Comissão de Justiça e posteriormente as demais. Pela ordem. Eu acho até que, havendo acordo entre todos os vereadores, eu acho que não vai ter discussão. Poderia englobar as emendas.
foi lida, é do conhecimento de todos os vereadores. E eu creio até que vai ser aprovado por unanimidade, então não veria o maior problema em englobar. Tá certo. Então, atendendo a solicitação do vereador André Rezec, que é regimental, está englobado todas as emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pelo plenário o englobamento das emendas. Está em votação as emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade as emendas apresentadas. Está em primeira votação o projeto de lei complementar em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei complementar. Constará da ordem do dia da próxima sessão, que ocorrerá na próxima segunda-feira, em segunda discussão. Hã? Mais. Projeto de lei número 105/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera e inclui dispositivos na lei 2.934, de 10 de abril de 1990, com as alterações subsequentes. Esse projeto trata-se da alteração administrativa da Secretaria de Planejamento e da denominação, que passaria a se chamar Secretaria de Planejamento Territorial e passaria a se chamar Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. De acordo com os motivos expostos. Com a palavra, vereador Kiko Mizário, questão de ordem. Passaria a se chamar Secretaria de Planejamento e Habitação. Esse é o nome. Esse é o nome. O senhor falou uma coisa, né? E atribui as funções complementares da Secretaria. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 105/2007. Em discussão, projeto de resolução número... É o de resolução mesmo? Não tem nada no complemento nele? Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem, Euripinho. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade que o nosso secretário já até saiu, né? Dizer que é muito importante o trabalho que a Secretaria vem fazendo em relação à habitação, no sentido de regularização dos documentos, com relação à escritura e outras coisas mais. E nunca uma administração cuidou tão bem desse setor como vem sendo cuidado na administração atual. Eu espero que não só a nomenclatura venha a concretizar o trabalho que vem sendo realizado por toda aquela equipe. Projeto de resolução número 606/2007, que dispõe sobre a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Barretos e da outras providências, com vista ao vereador André Luiz Rezec, que não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente.
Está em discussão o projeto de resolução. Com a palavra, o vereador Anastácio. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui, pronunciar daqui, para parabenizá-lo, porque na minha passada como presidente dessa casa, eu também tinha esse sonho, né? E o senhor acabou começando já aí no finalzinho de ano, mas conseguindo com bastante luta. Por isso eu quero te parabenizar e toda a mesa. Isso é importantíssimo para Barretos. Dá para que a população possa realmente fazer uma avaliação dos trabalhos nossos. Por isso, o senhor está de parabéns e toda a mesa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Kiko Miziana. Eu também endosso as palavras do vereador Anastácio, senhor presidente, e a intenção de Vossa Excelência. Só me preocupa, e eu havia comentado isso com Vossa Excelência, sobre a legalidade do projeto, se Vossa Excelência está respaldado, né, juridicamente em relação a isso, e com relação ao gasto, né, com relação a essa implantação. Defendo a implantação, com unhas e dentes. Quando eu fui presidente, havia transmissão, e o que só trazia uma participação muito grande da população, que vai continuar agora, né, com uma visão mais ampla dos trabalhos efetuados na casa, não apenas por reportagens, e sim pelo fato em loco. Só que eu só enfatizo isso com relação à proteção à figura de Vossa Excelência. Se está tudo legal, se está dentro do que prevê a legislação, e se Vossa Excelência pode efetivamente implantar tal projeto. Da minha parte, como acredito da parte de todos, não haverá objeção alguma. Com a palavra, o vereador André Rezende. Eu até endosso as palavras do Kiko e do Paçoca, e até o motivo da minha vista foi exatamente essa preocupação, até pela ação do Jornal da Câmara, eu quis consultar. Eu acho que realmente, não havendo problema, está de parabéns à mesa pelo ato. A preocupação que eu tinha quando da vista era exatamente a questão legal da coisa. Só para esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Minaré. Nós já havíamos comentado a respeito dessa posição e eu gostaria, nessa noite de hoje, parabenizar Vossa Excelência como presidente por esse ato que está acontecendo agora nesse momento. Mas eu queria dizer uma coisa. Uma pena que não veio antes. Porque se tivesse vindo antes um pouco, tinha evitado acontecimento de muita coisa ruim aqui nessa casa. Com relação ao questionamento do vereador Kiko e do vereador André, eu gostaria de adiantar que estou seguro com relação à legalidade do gasto. Da mesma forma, da legalidade do ato de transmissão sendo paga. Da mesma forma como, orçamentariamente, a Câmara também comporta tal despesa. Portanto, isso que me levou a consultar a mesa e hoje consultar o plenário com relação a essa transmissão, que eu entendo ser de um interesse público inegável e, com certeza, um fato importante para a população de Barretos acompanhar os trabalhos que são realizados por nós, vereadores, aqui na Câmara Municipal. Continua em discussão o projeto de resolução. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução em discussão única. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em redação final o projeto de resolução. O que vai agora, Ney?
Projeto de lei número 112/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dá a denominação de Oswaldo Monsef à rotatória que especifica. A rotatória é uma das vias, é uma das rotatórias da Via das Comitivas, Pela ordem, que me senhor foge o presidente. nome nesse momento. Via das Comitivas mesmo, né? Minuto. Esclarecer, Roberto Cardoso Alves termina no Parque do Peão. Do Parque do Peão para frente próxima. tem outro nome. Eu não sei qual das rotatórias, eu não apreciei. É, É a principal. É a principal. Aquela que recebe não só a via das comitivas Roberto Cardoso Alves, como também a via Vacaria. Tá certo. Tá. Com a Pela palavra, pela ordem. o vereador presidente. Nestor Leonel. Como o meu titular não está presente hoje, ele queria, até ligou para mim, queria fazer parte dessa votação. Eu peço visto por uma semana desse projeto de lei. É regimental o pedido de vista do vereador. Do vereador. Está em votação o pedido de vista do vereador Nestor Leonel. Ele quer votar. Mas foi um pedido do Lilico mesmo, hein, gente? Comigo já fez. Euripinho, eu entendo, eu entendo a sua colocação, o seu desapontamento, tá? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Kiko Mizera. eu agradeço só para dizer ao vereador proponente que muitos dos membros dessa família são meus amigos, sem nenhuma outra visão que não seja da amizade. Inclusive, as filhas deles são minhas amigas. O filho nem tanto, mas as filhas dele são minhas amigas. O irmão dele, o Dr. Orlando Monsef, é meu amigo. Os filhos do Dr. Orlando são meus amigos. A mulher do Dr. Orlando é minha amiga. A afinada senhora do proposto era minha conhecida e amiga, entre outras relações. Não tem por que a gente votar contrariamente ao projeto. Não há porquê. A justificativa feita pelo vereador, solicitação feita pelo vereador Nestor Leonel, é pertinente no sentido de que ele queria deixar que votasse aquele que é o membro efetivo da casa, que disse isso a ele, que pediu a ele para votar. E não existe maracutaia nenhuma, não existe interesse nenhum, o projeto vai ser aprovado. Se na sessão seguinte quiser ser votado as duas votações, vai ser aprovado. Só que é uma pertinência dele. E não é por uma questão de ser jogo de alguma coisa, porque não tem esse jogo de alguma coisa. Se nos for negado, se for negado a ele o direito de vista, e nos for negado isso também, aí a coisa complica de vez, a coisa fica desagradável de vez. Força até isso mesmo, a votar contra. Não interessa isso para você. Eu quero saber qual é o seu interesse em negar a ele. Chegamos na Câmara e já fomos avisados. Vereador Euripinho. Quem comecei a ser adivinho? Eu não estou sabendo disso. Não estou sabendo que chegou na Câmara já houvesse isso. Não estou sabendo disso. Olha, vereador Kiko, eu particularmente era muito amigo do seu Oswaldo Monsef, era meu companheiro de clube, tratava-se de uma pessoa do mais amplo relacionamento em toda a cidade, indistintamente. Eu não vejo a preocupação do vereador Euripinho. Não vejo essa possibilidade, vereador. Eu não vejo. Era uma pessoa de respeito, é uma pessoa... Não vejo essa possibilidade. Eu acho que... Pois não.
Não, eu quero fazer, no momento da discussão, eu quero falar sobre o seu Oswaldo Monsef. Eu quero falar. Senhor presidente, pela ordem. O comentário que eu fiz foi até impertinente no sentido de que havia um pedido de vista e que havia interrompido as discussões. Exatamente. Eu acho que isso Vossa Excelência deve colocar em primeiro lugar. Se for rejeitado, aí vai ser colocado em discussão. E aí, em discussão e em votação, como é a sequência natural. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Minari. Olipinho, eu gostaria de fazer um pedido. Eu acho que Vossa Excelência poderia deixar para segunda-feira, que todo mundo está de acordo, mais uma semana, menos semana, para não complicar. Pensa e reflete bem, eu acho que a minha posição é essa. Tá certo, vereador. Eu entendi a sua posição. Presidente, nessa casa está acontecendo certas coisas, como o Minaré falou, quem sabe com a televisão as coisas mudam, né? Porque o povo começa a saber e entender o posicionamento de muitos vereadores aqui nessa casa. São coisas pequenas para pessoas homenageadas que as pessoas se questionam até votar, e sem falar em título de cidadão, que já aconteceu o contrário. O vereador, eu vou colocar em votação o pedido de vista. Os favoráveis ao pedido de vista do vereador Nestor Leonel permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas, até a apreciação na próxima sessão. Senhor presidente, Com a palavra, eu devo vereador apresentar Kiko. ainda esse ano, eu tenho mais 2 títulos para outorgar. Dos 4 anteriores que eu apresentei, 2 nem vieram receber. Foram naquele embalo daquela novela, sei lá das quantas, e nem se interessaram em me receber. Então, eu perdi 2, mas tive 2 que eu fiz a entrega, e vou apresentar 2. Vai, semana que vem, na outra semana, no ano que vem. São os 2 que me restam. E eu vou apresentar desde já o nome dos 2 que eu pretendo homenagear, que são o senhor Eduardo Kreuzfeltz e a senhora Maria José Segovia Badra, por parte da entidade assistencial que eles fazem andamento às coisas. São esses os 2 nomes. Como o nome desse cidadão, Oswaldo Monsef, não tem questionamento. Eu fui parceiro dele por muitos anos, na mesma mesa de baralho, a gente gostava da mesma coisa. Nunca discuti com ele uma única vez, nunca tive desentendimento com ele, nunca tive nada. Eu não vou votar contra o projeto, mesmo porque eu seria votar contra meus próprios princípios. Mas voto contra a forma, votaria contra a forma com que fosse tratado a nossa bancada. Era isso que eu queria deixar claro. Agora, com relação a esses 2 projetos, já estou antecipando até quem eu pretendo homenagear. As 2 pessoas podem ter voto contrário, pode ter até rejeição, mas são essas 2 que eu vou apresentar como meus 2 últimos homenageados nesse mandato. Se eu tiver outro mandato, vou ter de novo oportunidade. Mas nessa situação, estou dizendo, pode até haver polêmica, postura de bancada, pode até haver interpretações paranoides, né, de que há alguma coisa por trás. Pode até haver, mas não há. Vereador Kiko, há uma tradição nessa casa que foi quebrada apenas por um lapso com relação à concessão de títulos. Não há questionamento. Tivemos só um episódio, mas isso eu acho que foi pontual e tenho certeza que vai permanecer a postura dessa casa. Posso usar a palavra mais uma vez, senhor presidente? Pois não, vereador Kiko. O voto era secreto antigamente, senhor presidente, e o vereador, meu amigo Zé Rus Capucci, apresentou um projeto de título de cidadania ao senhor, então, ministro da Agricultura, sumiu o nome. Alisson Paulinelli. Não era o Paulinelli, não. Foi posterior ao Paulinelli. Foi posterior. Acho que era do Paraná, o cidadão. E, na época, a agricultura passava por uma situação horrorosa, exatamente fruto da política agrícola que vinha sendo dirigida por esse cidadão. E eu disse aqui no plenário que, embora o voto fosse secreto, apareceria um voto contrário e era o meu. Eu disse isso, foi a única vez na vida que eu votei contrariamente. E acho que, de uma certa forma, a história acabou comprovando que o meu voto foi mais válido do que os votos que aprovaram o título ao cidadão. Mas essa situação cabe, é válido. De repente, a pessoa não gosta,
né? Às vezes até vota em razão do colega que apresenta. E isso todos nós fazemos. Às vezes a pessoa não tem o nosso carinho pessoal, nossa estima, nosso respeito, mas a gente acaba votando favoravelmente. No caso desse cidadão aí em questão, que eu citei, não porque ele estava pisoteando em cima da agricultura, do agricultor. Não é o caso desse cidadão que foi proposto o título para ele hoje, e nem vai ser da grande maioria. Porque, às vezes a gente nem sabe quem a gente está votando, que é uma proposta do vereador que conhece o trabalho do cidadão, mas nós não conhecemos. Mas a gente vota a favor. Isso não é motivo para a gente ficar discutindo. De jeito nenhum. Em discussão, o requerimento 1343/2007, de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio, que requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações relativas aos gastos efetuados com a contratação de advogados, com vistas ao vereador Otávio Alves Garcia, que não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso que não tive tempo hábil para ver analisar, inclusive, não só esse requerimento, bem como o 1361 também do vereador André. Na quinta-feira agora é feriado, com emendo na sexta-feira, evidentemente, eu confesso que essa semana, em virtude de afazeres, eu também não vou ter tempo para isso. Em razão disso, eu já até conversei com o vereador Anastácio, eu estou requerendo a prorrogação de vista por mais 10 dias, que é o bastante para que, na próxima sessão, eu devolva o projeto com opinião formada. 10 dias ou 15 dias, que vai coincidir, não com a sessão do dia 19. Ele seria apreciado da sessão do dia 26. Como diz. É um adiamento, então, por 10 dias, está me informando aqui a diretora da casa, vereador. Regimental, está em votação o pedido de vistas do vereador, o pedido de adiamento do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista, tanto para o requerimento 1343/2007, como 1361/2007. Processo número 3183/2007, relativo ao ofício SMS Finanças, número 155/2007, de autoria do Dr. José Luiz Yunes, que encaminha plano de aplicação relativo ao terceiro trimestre do exercício de 2007 do Fundo Municipal de Saúde. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Processo número 3134/2007, relativo ao ofício 81/2007, de autoria do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária, que encaminha balancete relativo ao mês de setembro de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. TAB. ESC. O vereador Paulo Corrêa solicita o englobamento da matéria. Aí não engloba. Na hora de pedir o destaque, né? Então, é regimental o pedido do vereador Paulo Corrêa, está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. Nós podíamos mudar uma coisa aqui e agilizar isso. Ao invés do primeiro secretário fazer a leitura de todos os requerimentos e indicações, os vereadores que têm a lista na mão, têm o telão aqui, podem pedir o destaque, citando o número do requerimento. Facilitaria. Vereador Paulo Correia solicita o destaque no requerimento 1398/07. Mais algum pedido? 1384/2007. Mais algum pedido de destaque? Indicação 187. Indicação 187. Mais algum pedido de destaque? Então, estão aí os pedidos de destaque apresentados. Qual é o primeiro, Ney? Requerimento 1398, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que solicitou destaque. Solicito ao vice-presidente que, por favor, pudesse me substituir por um minuto aqui. Em votação, os destaques. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Faça com a palavra o vereador Paulo Correia. Isso aí está durante o dia. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, munícipes, que ainda nos honra com a sua presença. A questão da iluminação lá no conjunto Faleiros de Almeida é uma reivindicação antiga de todos os vereadores dessa casa. E não tinham também um motivo de não ser. Porque quando a gente vai à noite lá, eu mesmo que trabalho como oficial de justiça, a gente vê uma grande dificuldade e uma preocupação de pais, preocupação dos filhos com relação à iluminação. Pode passar, senhor. Conjunto, isso, tá, CDHU, pode passar. Eu também, pode passar mais um, isso. Eu fiz também um requerimento. Só que antes de direcionar o prefeito, a gente direcionou a própria CDHU. Por quê? Ali é um condomínio. Somente a CDHU poderia, ou os próprios mutuários poderiam estar realizando algum tipo de serviço, algum tipo de obra ali dentro. A prefeitura, não. Como é um condomínio, é uma coisa particular, então o município não tem como fazer. Então, a gente direcionou o requerimento à CDHU. E veio a resposta. E veio a resposta. A próxima, a resposta do CDHU. Isso aí que me deixou um pouco preocupado. Por determinação do diretor, presidente da CDHU, senhor Lair Soares, o engenheiro civil Cássio Murilo Junqueira Franco nos enviou documentação referente à iluminação do conjunto habitacional José Faleiro de Almeida, comprovando a entrega com a devida iluminação. Pois é. Então, isso aí é uma afirmação da CDHU, que foi entregue o conjunto com 34 pontos de iluminação. E, na sequência, e mandaram as planilhas daquilo que foi comprado, daquilo que foi pago, e foram pagas à empresa Enger Engenharia, empreiteira contratada para a realização do serviço e assinado pelo engenheiro Manuel Martins Filho. Esse engenheiro é da Enger Engenharia. O próximo está aí, a correspondência entre ambas as partes, tanto a CDHU como essa empresa Enger. E aí ele se refere que encaminhou as planilhas. A próxima. Ali consta, na planilha que foi pago pela CDHU,
Consta na planilha o grifado, que é difícil a gente estar enxergando de longe. O serviço de luminária, a quantidade total, R$ 34.11.085. Isso aqui está datado de 97, negócio assim. Dezembro de 97 a planilha aqui. E nós vamos ter mais uma sequência. Tem mais uma planilha. Mais um valor a crescer. Aí já, iluminação hidráulica do paisagismo, R$ 15.663. A próxima. Aí é uma planta entregue demonstrando a luminária, aquele poste amarelo lá seria a luminária que deveria ser implantada no conjunto. 34 pontos. A próxima. Tem mais, eles falam que é resumo de serviços adicionais, é uma planilha também. Pago, 20.085, iluminação prevista no paisagismo. A próxima tem um material elétrico que deve de 39.711, pago pela CDHU. Depois tem um valor aditado, aí já é referente à obra toda, de R$ 700 mil. Eu deixei constar aí porque a obra foi aditada. Mais uma planilha, a próxima, iluminação do paisagismo. São valores diferentes, por isso que eu deixei anexado as planilhas. 13.833. A próxima. Aí, para a gente não fazer uma denúncia em vão, uma denúncia vazia, procuramos saber dos moradores se houve alguma iluminação implantada assim que eles entraram no conjunto. E ali eles fizeram questão de fazer uma abaixo-assinada afirmando que não teve nenhuma iluminação implantada no conjunto. Pode passar. Aí são as fotos. Tem alguns pontos aí, ali está perto da data. Não, pode voltar um pouquinho. Ali, aquele está perto da data vermelha. Aquilo ali seria um ponto. O próximo. Outro ponto. Mais um. Então, ele foi entregue dessa maneira. Pode ir. Mais um. Aí, outro ponto. Outro. Aí, a maneira que está hoje. Pontinho branco. Esse é o retrovisor do meu carro que está. Então, o que nós estamos fazendo? Encaminhando a prefeitura. De certo, teve algum convênio entre prefeitura e governo do estado. Isso aí são os pontos. Aí a iluminação à noite lá no conjunto José Faleiro de Almeida. São vários pontos. E nós, na nossa função de fiscalizar, na nossa função de estar cobrando a coisa certa, então a gente está encaminhando ao prefeito para que se faça uma ação civil pública cobrando a imediata instalação desse ponto. Da Enger. Eu até gostaria de fazer um adendo, Nery, de encaminhar também a CDHU, para a ciência da CDHU. Tá? Então, isso aí foi um requerimento que eu pedi destaque para que vocês também tenham ciência, os senhores tenham ciência daquilo que a gente levantou. E não é nenhuma denúncia vazia, porque os próprios moradores assinaram dizendo que não houve nenhum tipo de iluminação. Deixar por conta da Justiça agora. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Vereador, obrigado pela parte. Isso era obrigatoriedade dessa Enger haver implantado o sistema de iluminação no conjunto habitacional? Pelo que consta... Pelo que ela recebeu, ela não repassou nem nada. Não, então, pelo que consta, houve um pagamento da CDHU a essa empreiteira. Sim, e isso. A CDHU, no projeto, pelos documentos que eles nos passaram, eles dizem que foi entregue com iluminação, cobrando da Enger a documentação. A Enger mandou a documentação. Só que agora nós, em loco, nós não percebemos nada disso. Porque se tivesse quebrado um poste, alguma coisa nesse sentido, não, teve vandalismo, acabou com a iluminação. Mas, na verdade, a gente não constatou nenhum poste em pé lá que poderia ter tido alguma avaria de alguma... Não, parabéns por Vossa Excelência estar nesse trabalho e ter constatado isso. Mas essa empresa, Enger, ela diz que ela implantou o serviço. Ela diz que ela entrega iluminação condominial com 34 pontos de iluminação. E aqui está o encaminhamento da Enger à CDHU.
conforme solicitação de votos, segue em anexo uma cópia da planilha de quantidades e preço de iluminação previsto no paisagismo na entrada da energia da Barretos 3, que eles chamam lá, né? Então, a gente está passando isso, que a prefeitura tome as providências e, quiçá, aquelas pessoas, aquelas famílias que estão lá, que sofrem, e demais da conta, porque eu sei de pais lá que me passaram a informação que chega um determinado horário, tem que acender a luz do apartamento para que possa iluminar para a filha entrar. Então, isso aí, a gente espera que o Judiciário refaça esse grande equívoco. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 1398/2007. Não havendo orador, está em votação o adendo do requerimento 1398/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o adendo. Está em votação o requerimento 1398/2007, do vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento. Está em discussão o requerimento número 1384/2007, do vereador André Luiz Rezec. Está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Cadê o vereador Olipim? Está no banheiro, né? Não, empatou. Não, estou desempatando. Está aqui, ó. Da rejeição do projeto. Vice-líder se encontra lá fora, está rejeitado. Sim, senhor. O requerimento continua. Não, está rejeitado o projeto, João Mendes. Vou ter que contrário. O requerimento. O requerimento 1384/2007, do vereador Luiz André Rezec. Foi rejeitado contra os votos do vereador Otávio Alves Garcia, João Alberto Minaré, Claudionor Riss, do vereador Paulo Correia e do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa também, senhor presidente. Pois não. Pode justificar, André. Depois eu justifico. O senhor pode justificar, vereador. André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Esse requerimento, ele surgiu de um pronunciamento do vereador Claudionor Risse, há umas 4 sessões atrás, quando ele estava falando sobre limpeza de terrenos. E eu questionei, na ocasião aqui, sobre que havia uma lei que a prefeitura deveria proceder à limpeza e cobrar do munícipe. No dia, fiz um requerimento, o requerimento foi aprovado por essa casa, e o senhor prefeito respondeu que essa lei está em pleno vigor e que está sendo tomada essas providências. E eu gostaria de saber aonde, que é o que a bancada do prefeito não autoriza de forma alguma saber da realidade. Inclusive, senhor presidente, se nós pegarmos aqui requerimento até do presidente da casa de hoje, o 1376, que está englobado, é sobre pedindo limpeza, pedindo tudo isso. Então é até incoerente por parte dessa casa, quando se faz uma série de requerimentos
E quando um requerimento global que resolveria todo esse problema, que a prefeitura diz que está sendo cumprida a lei, porque foi essa a resposta que veio no requerimento, a lei está sendo cumprida e os terrenos estão sendo limpos. E a gente vê dos próprios vereadores que dão sustentação à bancada do senhor prefeito, que, mais uma vez, ele mentiu para a Câmara e, quando se faz a pergunta, não pode perguntar, porque se mostra que é mentira um requerimento, porque, infelizmente, se o requerimento que ele fez e que está aí na Secretaria da Casa, falando que limpa todos os terrenos de Barretos e cobra depois, isso está sendo cumprido, tem um monte de requerimento aqui de vereador que não tem nem o porquê ser. Por isso que eu votei favorável ao meu requerimento e não entendo o voto contra. A única forma que eu entendo é que, simplesmente, como eu disse no começo, quando o prefeito não fala a verdade para essa casa, tem que esconder a verdade, porque senão fica muito feio. Obrigado, senhor presidente. Tem a parte, vereador. Não, eu estou justificando meu voto também, senhor presidente, porque além do 1376, nomenclaturado pelo vereador André Rezec, existe também o 1394, com a mesma coisa, a proceder à roçadura e limpeza do terreno existente na Avenida Maestro Cassiano Sobrinho, no Jardim Soares. Tá aí, 1387. Não, 1394. Então, quer dizer que aqueles nós vamos ter que aprovar. O do André, não. Essa casa está chegando ao cúmulo do absurdo, do ridículo, do grotesco de não deixar aprovar uma coisa que é de interesse de todos nós. Inclusive, eu acho que não há nenhum vereador aqui nessa casa que não tenha pedido isso. Nenhum. Há pedidos, geralmente, de outras pessoas, de moradores. Eu lembro de um acidente que houve uma época num terreno na Avenida 1, na Avenida 1, ali perto da cadeia pública, com a Rua 32, em que uma criança foi picada por escorpião e morreu. Avenida 3. Avenida 3. 32 e morreu. 34. Porque o terreno do lado era um terreno baldio, sujo, etc. Quer dizer, chegar ao ponto de negar um requerimento desse tipo, eu acho só que só tem uma razão, o prefeito ia responder que não fez nada. Porque senão não teria motivo para ser votado contra. Ou então o prefeito ia contar uma lorota qualquer e os vereadores devem temer que haja uma exposição da imagem do prefeito. Sei lá qual é a razão, o fato é que, de qualquer forma, nós somos pessoas que se não tivéssemos a alta qualidade de trabalharmos em termos de elaboração de leis, elaborações de projetos e pareceres, pelo menos que a gente fizesse um arrozinho com feijão, de pedir roçadura de terreno. Agora nem isso pode mais. Nós estamos chegando ao fundo do poço realmente, e lamento por isso. Continue a discussão. Pela parte. Muito bem. Justificativo de voto, vereador João Alberto Minaré. Muito bem lembrado. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um comentário. O que está se pedindo aqui no 1384 são 5 itens. 5. 5 é muito. Quantos terrenos já foram limpos pela administração? Quantos proprietários foram notificados? Quantos foram multados? E daí por diante. É muito diferente do que foi comentado aqui agora. Porque se o vereador pede para limpar um terreno, ele está pedindo para limpar um terreno. Ele não está solicitando aqui 5 itens que vai depender dos 3 ou 4 funcionários, ficar lá uma semana, tirando cópia, xerox e mostrando. É muito diferente. Porque se o vereador pede para a roçadura de um terreno, é uma coisa. Agora, fazer um pedido de informação com 5 itens, para colocar quase à disposição do vereador, a prefeitura toda, os seus funcionários, isso não existe, isso é falta de assunto. Essa é a verdade. Quer dizer, colocar completamente diferente, porque eu posso pedir para limpar um terreno, a roçadura de um terreno, capir um terreno. Agora, pedir 5 itens, quanto foi multado, não sei o quê, bebê, essas coisas, isso é diferente. O que precisa ser dito aqui, eu quero justificar meu voto dizendo isso, é que o prefeito comprou um trator 0 quilômetro com a grade Roma,
para roçar todos os terrenos. Hoje nós podemos bater no peito que a cidade é uma cidade praticamente limpa, com exceção de alguns terrenos, certo? Uma grade Roma, que chega e faz de serviço, pode andar na cidade toda que ninguém vai ver aquele matagal. Agora, eu quero amanhã fazer, sabe o quê? A propositura desse requerimento, o 1384, a família tem terreno perto da minha casa, eu vou lá amanhã ver se está carpido. Eu vou, e vai ter resposta segunda-feira. Se tiver carpido, eu vou dizer, não, está carpido. Se não tiver, vai também, eu vou chegar aqui e falar, eu vou lá ver. Porque eu acho que a lição tem que começar de casa. Agora, não vem aqui dizer que o vereador não pode fazer requerimento, que não sei o quê, nada disso. Pedir para roçar é uma coisa, agora pedir 5 itens, 5, está aqui. Isso aqui tem que disponibilizar, no mínimo, 20 funcionários numa semana. Vossa Excelência me respeita, porque se eu for tratar Vossa Excelência da maneira que Vossa Excelência está me tratando, me chamando de ignorante, eu nunca te dei essa oportunidade de tratar com respeito. Eu sempre achei que Vossa Excelência fosse um rapaz culto, educado, mas não está demonstrando isso, porque isso é uma maneira de ofender um colega, e eu nunca fiz isso aqui nessa Câmara. Vossa Excelência vai para a tribuna, fala, às vezes, até aquilo que não é preciso. Eu nunca chamei a atenção de Vossa Excelência. Agora, me chamar de ignorante... Eu poderia, em contrapartida, dizer para Vossa Excelência que ignorante é Vossa Excelência, de me chamar de ignorante. Seu tempo está esgotado, certo? João Alberto. Muito obrigado. Continua a discussão. Em discussão, a indicação número 0187/2007, do vereador Claudionor Rios. Tio, a palavra. Vou renunciar a palavra. Vou renunciar. Tá bom. Então, está em votação a indicação número 0187/2007, do vereador Claudionor Rios. Aprovado por unanimidade a indicação 087/2007, do vereador Claudionor Rios. 0187. Está em votação remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exarilda, a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presença, sessão. Não, senhor. Para a próxima sessão, meu. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe e que ilumine o coração de cada um. Muito obrigado.